Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir Esther 8, 9 e 10 e o Salmo 124. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Esther, capítulo 8. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Hamã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel-sinete que havia tomado de Hamã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Hamã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Hamã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem, revogando os decretos concebidos por Hamã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Hamã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel-sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o seu anel-sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel-sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em jinetes, criados nas estrebarias do rei. Nas cartas o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros, montados em jinetes que se usavam no serviço do rei, partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei. E a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E
e muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ester, capítulo 9. Os judeus matam aos seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Ester: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Ester disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. A festa de Purim. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas, que moram nas aldeias do campo, fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos. O mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito. Porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus, e tinha lançado opur, isto é, sortes,
para os assolar e destruir. Mas Ester foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Hamã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar estes 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram, com toda a autoridade, uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes haviam ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Ester, capítulo 10. O renome de Mordecai. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo, depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Salmo 124. Deus, nosso protetor e libertador. Cântico de peregrinação, de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Ester 8, 9 e 10 e o Salmo 124, que falam sobre livramento, vitória e gratidão a Deus, que luta por nós e transforma situações de morte em testemunho de vida. Ester capítulo 8. Depois da queda de Hamã, Ester intercede novamente diante do rei para reverter o decreto que condenava os judeus. O rei autoriza que um novo decreto seja escrito, dando ao povo o direito de se defender. Aqui aprendemos que quando Deus abre portas, nada pode impedir seu agir. Ele levanta pessoas, muda decretos e transforma situações impossíveis para proteger seu povo.
Esther capítulo 9. Chega o dia marcado pelos inimigos para destruir os judeus, mas Deus muda a história. O povo vence seus adversários e a data da tristeza se torna em festa. Assim nasce a celebração de Purim, para sempre lembrada como dia de alegria e livramento. Aqui aprendemos que o Senhor transforma dias de dor em dias de vitória. Ele é especialista em mudar histórias e dar novos significados ao que parecia derrota. Esther capítulo 10. O livro de Esther se encerra exaltando Mardoqueu, que foi colocado em posição de honra e autoridade, trabalhando para o bem do seu povo. Aqui aprendemos que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Ele levanta líderes justos para trazer paz, justiça e esperança ao seu povo. E o Salmo 124. O salmista declara que se não fosse o Senhor ao lado de Israel, eles teriam sido destruídos pelos inimigos. Mas o Senhor os livrou e por isso podem proclamar com confiança. O versículo 8 diz: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui aprendemos que toda vitória pertence a Deus. Reconhecer que foi Ele quem nos livrou nos enche de gratidão e dependência. Refletindo sobre esses textos, Esther 8 nos lembra que Deus tem poder para mudar decretos e abrir caminhos de livramento. Esther 9 nos ensina que Ele transforma dias de angústia em dias de celebração. E Esther 10 mostra que honra os fiéis e levanta líderes para abençoar seu povo. E o Salmo 124 reforça que se estamos de pé é porque o Senhor foi nosso socorro. Que hoje possamos reconhecer que nossas vitórias não vêm da força do nosso braço, mas do Senhor que luta por nós. Que possamos viver com gratidão, celebrando os livramentos que Ele já nos deu e confiando que Ele continuará a nos guardar em cada batalha. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.